Depois da praga, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: faça um recenseamento de toda a comunidade de Israel, segundo as suas famílias. Contém todos os de 20 anos para cima e que possam servir de exército de Israel. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar falaram com eles e disseram: façam um recenseamento dos homens de 20 anos para cima, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Esses foram os israelitas que saíram do Egito. Os descendentes de Ruben, filho do mais velho de Israel, foram de Enoque, do clã Enoquita, de Palu, do clã Paluíta, de Esdron, do clã Esdronita, de Carme, do clã Carmita. Esses foram os clãs de Ruben. Foram contados 43.730 homens. O filho de Palu foi Eliabe, e os filhos de Eliabe foram Nemuel, Datã e Abirão. Estes Datã e Abirão foram os líderes da comunidade que se rebelaram contra Moisés e contra Arão, estando entre os seguidores de Corá quando se rebelaram contra o Senhor. A terra abriu a boca e os engoliu, juntamente com Corá, cujos seguidores morreram, quando o fogo devorou 250 homens que serviram como sinal de advertência. A descendência de Corá, contudo, não desapareceu. Os descendentes de Simeão... eu achei isso interessante. Eu achei que tinha sumido. Então tinha sobrado ainda. Os descendentes de Simeão, segundo seus clãs, foram de Nemuel, o clã Nemuelita, de Jamim, o clã Jaminita, de Jaquim, o clã Jaquinita, de Gerá, o clã Geraíta, e de Saul, o clã Saulita. Esses foram os clãs de Simeão. Havia 22.000 homens. Os descendentes de Gade, segundo seus clãs, foram de Zefon, o clã Zefonita, de Agi, o clã Agita, de Suni, o clã Sunita, de Osni, o clã Osnita, de Eri, o clã Erita, de Arodi, o clã Arodita, e de Areli, o clã Arelita. Esses foram os clãs de Gade. Foram contados 40.500 homens. E Onã eram filhos de Judá, mas morreram em Canaã. Os descendentes de Judá, segundo seus clãs, foram Selá, o clã Selanita, Pérez, o clã Perizita, Zerá, o clã Zeraíta, Selá e Zerá, Selanita e Zeranita, Perezita. Os descendentes de Pérez foram Esdron, o clã Esdronita, Amuel, o clã Amulita. Caraca, é muito nome que eu não sabia que era bíblico, que eu já vi gente com eles. Esses foram os clãs de Judá. Foram contados 76.500 homens. Os descendentes de Sacar, segundo seus clãs, foram de Tolá, o clã Tolaíta, de Puá, o clã Punita, de Zazubê, o clã Jazubita, de Sinron, o clã Sinronita. Esses foram os clãs de Sacar. Foram contados 104.300 homens. Os descendentes de Zebulon, segundo seus clãs, foram de Sered, o clã Seredita, de Elon, o clã Elonita, Elonita, Zaleel, do clã Zalenita. Esses foram os clãs de Zebulon. Foram contados 6.500 homens. Os descendentes de José, segundo seus clãs, por meio de Manassés e Efraim, foram dos descendentes de Manassés, de Maquir, o clã Maquirita. Maquir foi pai de Gileade. De Gileade, o clã Gileadita. Esses foram os descendentes de Gileade. De Gezer, o clã Gezerita. De Eleque, o clã Elequita. De Asriel, o clã Asrielita, acho que é isso mesmo. De Siquim, o clã Siquimita. De Semida, o clã Semidaíta. De Éter, o clã Eferita. Zelofeade, filho de Éter, não teve filhos, teve somente filhas, cujos nomes eram Malá, Noá, Ugia, Milca e Tirza. Esses foram os clãs de Manassés. Foram contados 52.700 homens. Os descendentes de Efraim, segundo seus clãs, foram de Sutela, o clã Sutelaíta, de Bequer, o clã Bequerita, de Taã, o clã Tanita. Esses foram os descendentes de Sutela. De Herã, o clã Eranita. Esses foram os clãs de Efraim. Foram contados 32.500 homens. Esses foram os descendentes de José, segundo seus clãs. Os descendentes de Benjamim, segundo seus clãs, foram de Belã, o clã Belaíta, de Asbel, o clã Asbelita, de Airã, o clã Airamita, de Sufá, o clã Sufamita, de Ufã, o clã Ufamita. Os descendentes de Belá, por meio de Arde e Naamã, foram de Arde, o clã Ardita, de Naamã, o clã Naminita. Esses foram os clãs de Benjamim. Foram contados 45.600 homens. Os descendentes de Dan, segundo seus clãs, foram
de Suã, o clã suamita. Esses foram os clãs de Dan. Todos esses clãs suamitas foram contados 64.400 homens. Os descendentes de Aser, segundo seus clãs, foram de Imnã, o clã Imnaíta, de Isvi, o clã Isvita, de Berias, o clã Beriaíta, dos descendentes de Berias, e dos descendentes de Berias, de Eber, o clã Eberita, de Malquiel, o clã Malquielita. Aser teve uma filha chamada Será. Esses foram os clãs de Aser, foram contados 53.400 homens. Os descendentes de Naphtali, segundo seus clãs, foram de Zazel, que fala isso mesmo, o clã Zazelita, de Guni, o clã Gunita, de Gezer, o clã Gezerita, de Silem, o clã Silemita. Esses foram os clãs de Naphtali, foram contados 45.400 homens. O número total dos homens de Israel foi 601.730. Disse ainda o Senhor a Moisés: a terra será repartida entre eles como herança, de acordo com o número dos alistados. Há um clã maior de uma herança maior e há um clã menor de uma herança menor. Cada um receberá a sua herança de acordo com o seu número de recenseados. A terra, porém, será distribuída por sorteio. Cada um herdará a sua parte de acordo com o nome da tribo e seus antepassados. Cada herança será distribuída por sorteio entre os clãs maiores e menores. Esses foram os levitas, contando segundo os seus clãs. De Gerson, o clã Gersonita, de Coate, o clã Coatita, de Birari, o clã Birarita. Esses foram também os clãs, eram clãs de levitas. O clã Libnita, o clã meu Deus, calma. Esses são os clãs levitas. O clã Libnita, o clã Hebronita, o clã Malita, o clã Musita, o clã Coreita. Coate foi o pai de Arão. Esses nomes, cara. O Coate foi o pai de Arão, acho que é Arão. Arão. O nome da mulher de Arão era Joquebede, descendente de Levi, que nasceu no Egito. Ela lhe deu à luz Arão, Moisés, Miriam, irmã deles, e Miriam. Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. Arão foi o pai de Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram quando apresentaram uma oferta de fogo profano perante o Senhor. Eu lembrei disso. O total dos levitas do sexo masculino de 1 mês de idade para cima que foram contados foi 23.000. Não foram contados junto com os outros israelitas, porque não receberam herança entre eles. São esses que foram recenseados por Moisés e pelo sacerdote Eleazar, quando contaram os israelitas na Campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Nenhum deles estava entre os que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão. Quando contaram os israelitas no deserto de Sinai, pois o Senhor tinha dito àqueles israelitas que eles iriam morrer no deserto, e nenhum deles sobreviveu, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun, porque foram os únicos que acreditaram, né? Eu acho que de todo o povo, acho que foi eles. Eu não tenho certeza. Eu sei que Deus falou que nenhuma da geração, né, de Moisés ia, e Caleb e Josué estavam entre eles. Ele falou que não, eles vão. Aproximaram-se as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, pertencia aos clãs de Manassés, filho de José. O nome das suas filhas era Malá, Noá, Oglã, Milca e Tirza. Elas prostraram-se à entrada da tenda do encontro diante de Moisés, o sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade, e disseram: nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se juntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Porque o nome de nosso pai deveria desaparecer de seu clã, por não ter tido filho. Dê-nos propriedade entre os parentes do nosso pai. Moisés levou o caso perante o Senhor, e o Senhor lhe disse: as filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará a propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhe passará a herança do pai. Diga aos israelitas: se um homem morrer e não deixar filho, transfiram sua herança para sua filha. Se ela não tiver filha, deem sua herança aos irmãos dele. Se não tiver irmãos, deem-na aos irmãos do seu pai. Se ainda seu pai não tiver irmãos, dê a herança ao parente mais próximo de seu clã. Esta será uma exigência legal para os israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés. Nossa, aqui já não sendo. Essa não será uma exigência legal aos israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés. Então o Senhor disse a Moisés: suba este monte da terra de Abarim e veja a terra que deu aos israelitas. Depois de vê-la, você também será reunido ao seu povo, como seu irmão Arão.
Pois quando os comunidades se rebelou nas águas do deserto de Zim, vocês dois desobedeceram a minha ordem, de honrar a minha santidade perante eles. Isso aconteceu nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Moisés disse ao Senhor. Aí de novo falando, e ele é gago, né? Então era que o Senhor, o Deus que todos dá a vida, designe um homem como líder desta comunidade, para conduzi-los às suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelha sem pastor. Então o Senhor disse a Moisés: chama Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, e o comissione na presença deles. Dele a parte de toda a sua autoridade, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que lhe dará diretrizes ao consultar o Urim perante o Senhor. Josué e toda a comunidade dos israelitas seguirão suas instruções quando saírem para a batalha. Moisés fez como o Senhor lhe ordenou. Chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade. Impôs as mãos sobre ele e o comissionou, tudo conforme o Senhor tinha dito, por meio de Moisés. O Senhor disse a Moisés: ordene os israelitas e diga-lhes: tenha cuidado de apresentar-me na época designada a comida para minha oferta, preparada no fogo, como um aroma que me seja agradável. Diga-lhes: esta é uma oferta preparada no fogo, que vocês apresentarão ao Senhor. 2 cordeiros de 1 ano sem defeito, como holocausto diário. Ofereçam um cordeiro pela manhã e um ao cair da tarde, juntamente com uma oferta de cereal de 1 jarro da melhor farinha amassada, com 1 litro de azeite de olivas batida. Este é um holocausto diário, instituído no Monte Sinai. De aroma agradável é a oferta dedicada ao Senhor, preparada no fogo. A oferta derramada que a acompanha será 1 litro de bebida fermentada para cada cordeiro. Derramem a oferta da bebida para o Senhor no lugar santo. Ofereçam o segundo cordeiro ao cair da tarde, juntamente com o mesmo tipo de oferta de cereal e de oferta derramada que vocês o prepararem pela manhã. É uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável, Senhor. No dia de sábado, faça uma oferta de 2 cordeiros de 1 ano de idade, sem defeito, juntamente com a oferta derramada e com uma oferta de cereal de 2 jarros da melhor farinha amassada com óleo. Este é um holocausto para o sábado, além do holocausto diário e de oferta derramada. No primeiro dia de cada mês, apresentem-se ao Senhor um holocausto de 2 novilhos, 1 cordeiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Para cada novilho deverá haver uma oferta de cereal de 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo. Para o carneiro, uma oferta de cereal de 2 jarros da melhor farinha amassada com óleo. Para cada cordeiro, uma oferta de cereal de 1 jarro da melhor farinha amassada com óleo. É um holocausto de aroma agradável, uma oferta dedicada ao Senhor, preparada no fogo. Para cada novilho deverá haver uma oferta derramada de meio galão de vinho. Para o carneiro, 1 litro. E para o cordeiro, 1 litro. É o holocausto mensal que deve ser oferecido cada lua nova durante o ano, além do holocausto diário com a oferta derramada. Um bode será oferecido ao Senhor como sacrifício pelo pecado. No 14º dia do primeiro mês é a Páscoa do Senhor. No 15º dia desse mês haverá uma festa. Durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia convoque uma santa... Eita, pulei muito. Foi 32. Convoque uma santa assembleia e não façam trabalho algum. Apresentem-se ao Senhor uma oferta preparada no fogo, um holocausto de 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Para cada novilho, prepare uma oferta de cereal de 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo. Para o carneiro, 2 jarros, e para o cordeiro, 1 jarro. Ofereçam um bode como sacrifício pela culpa, para fazer propiciação por vocês. Apresentem essas ofertas além do holocausto diário, oferecido pela manhã. Façam assim diariamente, durante 7 dias. Apresentem a comida para a oferta preparada no fogo, de aroma agradável, Senhor. Isso será feito além dos holocaustos diários e da sua oferta derramada. No 7º dia, convoque uma santa reunião, e não façam trabalho algum. No dia da festa da colheita, no primeiro fruto, as festas da semana, quando apresentarem ao Senhor uma oferta de cereal novo, convoque uma santa assembleia, e não façam trabalho algum. Apresentem um holocausto e 2 novilhas, de um carneiro e de um... E apresentei 2 novilhos, de 1 carneiro e de 7 cordeiros de 1 ano, como aroma agradável ao Senhor. Para cada novilho deverá haver uma oferta de cereal de 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo. Para o carneiro, 2 jarros, e para cada um dos cordeiros 1 jarro. Ofereçam também um bode para fazer propiciação por vocês. Preparem tudo isso junto à oferta derramada, além do holocausto diário e da oferta de cereal. Verifiquem
que os animais sejam sem defeitos. No primeiro dia do 7º mês, convoque uma santa assembléia e não façam trabalho algum. Nesse dia, vocês tocarão as trombetas com um aroma agradável ao Senhor. Ofereçam um holocausto de um novilho de carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Para o novilho, preparem uma oferta de cereal e 3 jarros, da melhor farinha amassada com óleo. Para o carneiro, 2 jarros, e para cada um, 7 cordeiros, 1 jarro. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, para fazer propiciação por vocês, além dos holocaustos mensais e diários com as ofertas de cereal e com as ofertas derramadas conforme prescritas. São ofertas preparadas no fogo, de aroma agradável ao Senhor. No 10º dia desse 7º mês, convoque uma santa assembléia. Vocês se humilharão e não farão trabalho algum. Apresentem como aroma agradável ao Senhor o holocausto de novilho, de carneiro de 7 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito. Para o novilho, preparem uma oferta de cereal e de 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo. Para o carneiro, 2 jarros, e para cada um dos 7 cordeiros, 1 jarro. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do sacrifício pelo pecado para fazer propiciação e do holocausto diário como oferta de cereal e com as ofertas derramadas. No 15º dia do 7º mês, convoque uma santa assembléia e não façam trabalho algum. Celebrem uma festa ao Senhor durante 7 dias. Apresente a seguinte oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor: um holocausto de 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito. Para cada um dos 13 novilhos, preparem uma oferta de cereal de 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo. Para cada um dos carneiros, 2 jarros, e para cada um dos 14 cordeiros, 1 jarro. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além de um holocausto diário como oferta de cereal e com oferta derramada. No 2º dia, preparem 12 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito. Para a oferta de novilho, carneiros e cordeiros, preparem a oferta derramada e de cereal de acordo com o número especificado. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário com oferta derramada e com oferta de cereal. No 3º dia, preparem 11 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito. Para a oferta de novilho, carneiros e cordeiros, preparem a oferta derramada e de cereal de acordo com o número especificado. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário como oferta derramada e com oferta de cereal. No 4º dia, preparem 10 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito. Para a oferta de novilhos, carneiros e cordeiros, preparem a oferta derramada e de cereal, de acordo com o número especificado. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário como oferta derramada com a oferta de cereal. No 5º dia, preparem novilho, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito. Para a oferta de novilhos, carneiros e cordeiros, preparem a oferta derramada de cereal de acordo com o número especificado. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário com a oferta derramada e com a oferta de cereal. No 6º dia, preparem 8 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito. Para a oferta do novilho, carneiros e cordeiro, preparem ofertas derramadas de cereal de acordo com o número especificado. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário com a oferta derramada e com a oferta de cereal. Eita, friozinho. No 7º dia, preparem 7 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito. Para a oferta de novilhos, carneiros e cordeiro, preparem oferta derramada de cereal, de acordo com o número especificado. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além de um holocausto diário com oferta derramada e com oferta de cereal. No 8º dia, convoque uma assembléia e não façam trabalho algum. Apresentem uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. O holocausto de um novilho, um carneiro e 7 cordeiros, de 1 ano, todos sem defeito. Para a oferta do novilho, do carneiro e do cordeiro, preparem ofertas derramadas de cereal, de acordo com o número especificado. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário com uma oferta derramada e com oferta de cereal. Além dos votos que fizerem e das ofertas voluntárias, preparem isso para o Senhor, nas festas que são designadas a vocês, os holocaustos, as ofertas derramadas de cereal e de comunhão. Caraca, e aí Deus terminou aqui. E aí fala, e Moisés comunicou aos israelitas tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. Eu me pergunto, será que ele falava, tipo assim, cara, que ele falava tudo isso para Moisés, era a bênção de Deus mesmo, porque, pelo menos humanamente falando, caraca, acho que 2 capítulos, assim, Moisés ia esquecer. Ou às vezes ele falaria isso e Moisés ia anotando, né? Igual aos mandamentos. É bem provável que pode ser isso também. Ele era amigo de Deus, né? Então, glória a Deus.